Boa noite, boa noite. Que tipo de pergunta a gente pode fazer para extrair informações? Porque o que na verdade a gente quer? Tudo que a gente quer é melhorar a comunicação. Gente, olha, é impressionante em todo esse, em relacionamento, nas empresas, sempre o que pega, muitas vezes, é a questão da comunicação. E, e a comunicação, por exemplo, assim, é aquela coisa de, eu preciso que vá lá e faça um relatório para mim. Eu preciso que você vá lá e pegue e fale com uma pessoa e diga tal coisa para ela. Sempre os problemas do dia a dia, eles estão baseados em informações que são distorcidas, generalizadas ou deletadas. E o que as perguntas fazem é justamente extrair essas informações. Por exemplo, a gente aprende por generalização. Né? A gente, para sintetizar as coisas, para simplificar, para nossa mente conseguir entender tanta informação que está disponível no mundo, a gente precisa generalizar. A gente precisa pegar uma ideia, um contexto e generalizar aquilo, trazendo aquilo como verdadeiro. Então, assim, o mundo é complicado, as pessoas são difíceis de se comunicar, todos os chefes são terríveis, ou sabe, os restaurantes não tomam cuidado. Então, a gente pega muitas vezes informações que são colocadas no mundo e a gente toma essas informações de uma forma generalizada. E isso não é que seja ruim, é como é a forma, não teria como a gente aprender de um outro jeito, de um jeito diferente. A gente aprende desta forma, generalizando as coisas, mas o que cabe a nós é a gente procurar identificar que tipo de informação por trás está tendo ali que a gente não está conseguindo perceber. E isso é fundamental, isso é básico, importante para qualquer processo de entendimento que a gente precisa ter. Então, é importante, assim, é importante cuidar isso. A gente generaliza as coisas, né? A gente entende, toma uma ideia de conceito e torna aquilo a ideia, o válido, né? A ideia central válida. Então, aí a gente, por isso que a gente precisa buscar, né, nas perguntas, mas quais restaurantes especificamente que você entende que não tomam cuidado? Quais as pessoas especificamente que você... A palavra especificamente, ela ajuda muito quando a gente está num processo de comunicação. Isso aqui não está dando certo, tá? Mas o que especificamente não está dando certo? Para a gente direcionar a conversa para algo específico que não está sendo dito, que não está sendo falado, para que a gente consiga, então, buscar uma solução. Porque você não fica, né, a fala pela fala, tá? Mas isso aqui eu não estou entendendo nada. Tá, mas o que você não está entendendo especificamente? Mas eu não estou entendendo nada. Não, nada não. Me diz o que é que você não está conseguindo entender. Para que a gente possa caminhar a conversa, a comunicação para uma solução. E, por exemplo, a questão da distorção. Antes até da distorção, a gente tem a deleção. A deleção é simples, são informações, conceitos que são colocados e também da mesma forma, né? Informações que não estão sendo ditas e que são importantes naquela comunicação. Então, aí vem a questão, né? O que eu preciso buscar aqui, extrair de informação que eu não estou tendo acesso. Aí vem isso de novo, assim, que tipo de informação eu preciso. E, por fim, a distorção. A distorção é a mais desafiadora de todas, porque quando a gente coloca assim, eu me sinto mal em relação à forma como ela fala, por exemplo, se eu digo uma frase assim, eu me sinto mal com a forma como ela fala, esse me sentir mal é uma visão única minha.
E a gente não tem como, o fato, o jeito que a Milene se sente mal em relação ao que o outro fala, o jeito que a Patrícia, o jeito que a Eliane, o jeito que a Elisângela fala em relação a outra pessoa, é muito individual, é uma percepção única. E então, e isso vale, não é nem para a gente ficar perguntando em relação aos outros, mas principalmente vale para a gente se avaliar. Como é que, ok, o outro, eu estou me sentindo mal diante da forma como o outro fala. E aí eu tenho que me perguntar, tá, mas o que especificamente eu não gosto na forma do outro? Como que o outro, como ele é uma pergunta bem interessante, porque ele faz despertar de dentro da gente o que é necessário para esse processo de construção de mal-estar acontecer. Sabe assim, eu me sinto mal quando fulano age dessa forma, mas o que, que tem dentro de mim que faz com que eu me sinta mal? Gente, é impressionante do ponto de vista de cura e de percepção quando eu olho para dentro de mim, quando alguém faz algo que eu não gosto. Porque não é o que o outro faz, é o significado que eu dou para aquilo que o outro está fazendo, que é o que faz a diferença. É totalmente é o significado que eu dou. Ah, o outro, por exemplo, assim, o outro foi lá, o meu vizinho, eu vi que atirou um papel de lixo pela janela. É certo? Não, não é certo. Ah, mas eu fiquei mal. Tem gente que fica mal. Tem gente que fica mal. Tem gente que quer dar lição. Tem gente que desce a escada, vai lá correndo, vai dar de dedo em riste na cara do outro. Fica mal. Porque o que ele está pensando, quem ele pensa que é, faz barraco. Tá errado? Claro que tá errado a pessoa tirar lixo pela janela. Estou dando um exemplo, assim, né? Porque eu vejo, isso a gente vê muito no trânsito. As pessoas querendo ser os guardas, né, da rua, os donos da rua. Ok, a gente está aqui para respeitar as regras, mas o que acontece aqui dentro de mim que me faz sentir tão mal assim? Porque só um pouquinho. A minha amiga que tá do meu lado e ela tá vendo, ela tá percebendo também que o outro tá fazendo isso errado, mas ela não fica mal e eu fico. É essa a diferença, né? É essa a diferença que a gente precisa tomar conhecimento. O que o outro está fazendo, ou às vezes nem é coisa errada que a pessoa está falando. Quer ver uma coisa tipicamente comum que acontece em ambiente de trabalho? Tipicamente comum. Eu pergunto alguma coisa para alguém e alguém diz assim, não, mas isso vai ser feito na segunda-feira, às 4 horas da tarde. Não, isso a gente vai tratar na nossa reunião. E aí a pessoa sai. Ou, tá, vai acontecer isso. E a pessoa sai. Ai, mas que grossa! A pessoa dá um significado, muitas vezes, de grossura, de algum significado pejorativo que faz com que a pessoa se sinta mal em relação àquela comunicação. Mas a pessoa só tá com pressa, ela está sem tempo, ela está na correria, e ela falou daquele jeito. Mas a gente começa, ai, tu viu como ela é grossa? Ai, o jeito que ela falou comigo, ai, porque isso é sempre assim, não é a primeira vez, sabe? E a gente começa a entrar nos significados assim que não ajuda, não ajuda. Começa a minar a nossa percepção e o que vai acontecendo? A forma como a gente vai reagir daqui a pouco para essa pessoa, o jeito que a gente vai se comunicar e falar com essa pessoa, ele muitas vezes muito nos prejudica demais. Então, o metamodelo, ele tem, e o metamodelo é uma das técnicas fundamentais do Dominus, que justamente faz com que a gente esclareça informações ali que estão distorcidas, que estão generalizadas ou que estão deletadas. Então, sempre quando a gente for para uma comunicação, se comunicar, né, com alguém, a gente precisa entender assim, existem perguntas que podem ser feitas para extrair esse tipo de comunicação. Tranquilo?
Show. É legal, assim, ó, de tempos em tempos, dar uma revisada no metamodelo, sabe? Aliás, toda apostila, né? Eu vejo por mim, assim, as apostilas dos cursos que eu faço, como é interessante a gente, de tempos em tempos, rever o conteúdo, reler, porque a gente vai mudando ao longo do tempo. E quando a gente, por exemplo, se a gente for ler algo hoje, a apostila hoje, algumas informações elas vão ficar, outras a gente vai passar batido, porque vai ficar aquilo que está fazendo mais sentido para nós nesse momento. Aquilo que não está fazendo sentido vai passar batido. E aí, daqui a 6 meses, a gente vai ler de novo. Nossa, mas isso aqui eu não tinha me dado conta. Porque neste momento, né, dos 6 meses para frente, a nossa vida já mudou muito. E a gente já está com outra percepção de mundo. A gente já está com outras ideias, com outras interpretações. E aí faz sentido. Outras coisas fazem sentido pra gente. E tudo, né? Eu estava no Blindadamente ontem, que a gente começou a nossa escola digital de desenvolvimento emocional, e eu falei uma coisa assim que, acho que eu nem sei se eu tinha comentado em alguma outra live ou aula, que a mandala do ser, do Richard Moss, que é um americano, um coach, né? Ele tem toda a teoria do poder da presença, do presence coaching, do estado de presença, e ele desenvolveu a mandala do ser. E essa técnica da mandala do ser, ela justamente assim te traz pro aqui e pro agora. Tudo que a gente tem na vida é um momento presente. Passado, e se a gente vai avaliar, olha só, agora 8h13 no meu relógio aqui. O momento das 8h10, ele já passou, já é passado. E às 8h30 é futuro, não chegou ainda. Então, assim, a gente fica meio perdido, né? O que é presente? O presente, na verdade, ele quase que não existe, porque ele é um momento, e a partir do segundo seguinte que ele vem, o segundo que passou já é passado. Então, tudo é o quê? É uma questão de qual é, o que eu estou escolhendo nesse momento agora na minha vida, de que forma que eu vou escolher. Se a gente vai pensar que o meu presente, ele vira passado a cada segundo, mais do que nunca a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente escolhe. A gente escolhe fazer, a gente escolhe ser, o que a gente escolhe dizer, sabe? Porque tudo, toda a nossa... O que é felicidade, né? Se fala muito, a própria filosofia traz esse questionamento, o que é felicidade? A felicidade, ela é feita dos momentos que a gente tem de satisfação da vida. Mas aí a gente fica naquela coisa assim, tá, mas o que são momentos satisfatórios? Ou o que são os momentos felizes? É simplesmente a forma como a gente dá significado para as coisas. Olha que incrível isso, gente. Tudo na vida, o que vai determinar se eu sou feliz ou não é o significado que eu dou para as coisas. Se eu achar que a vida para mim é sofrida, que para mim as coisas são difíceis, que para os outros a coisa é mais fácil, que o meu problema é maior que o outro, acabou minha vida. Onde é que está a felicidade nisso? Onde é que está a alegria nisso? Porque tudo aquilo que o outro tá, tudo aquilo que eu tô, na verdade, vivendo, é uma escolha que eu faço, é uma escolha, uma percepção do mundo, né? E a escolha e o determinar se eu sou feliz ou não é justamente essa escolha que a gente faz. Muito interessante isso. Depois do metamodelo, quando a gente busca, a gente dá uma cavada, né, informações que estão deletadas, distorcidas e generalizadas, a gente começa a ter muita clareza, a gente começa a ter muita clareza mesmo das coisas que acontecem, muita consciência, a gente vai trazendo mais coisas para a consciência e fica mais fácil daí o quê? A gente desenhar aquilo que a gente quer. Literalmente, a gente desenhar aquilo que a gente quer, ou seja, escrever no papel, né? Que são as condições de boa forma. Ou seja, todo o objetivo ele precisa ser expresso de forma positiva, e ele precisa ser específico,
não dá para a gente ficar naquela coisa assim do, eu quero, mas eu não sei quando, eu não sei quanto. Tem que ter a meta clara e definida. E aí, qual é o caminho para isso? Né? Se eu quero, sei lá, vender 100 cocos na beira da praia, 100 água de coco na beira da praia, eu tenho que ter uma estratégia, quais são as ações para esse tipo de objetivo que eu quero, né? E a partir daí traçar a estratégia e executar, e depois executar. E tem muita gente que fica com medo até de desenhar a estratégia, porque acha que depois que eu desenhei a estratégia, eu não posso mais voltar atrás, eu não posso mais modificar. Pelo contrário, a gente pode e deve, sempre quando a gente achar que as coisas não estão indo da melhor forma, né? E depois, né, depois de ser específico, a gente precisa também, assim, como é que eu quero estar me sentindo? Eu falei muito ontem na nossa aula sobre quem a gente escolhe ser. E eu acho que muito dos impedimentos que as pessoas têm de irem atrás daquilo que elas querem, dos objetivos, é justamente o fato delas não decidirem quem elas querem ser. E a PNL tem isso, ela traz essa visão muito clara de como que a gente pode fazer para construir um objetivo, além de ser positivo, de precisar ser específico, né? Além de ser positivo, específico também, e precisa, assim, como é que eu vou saber que hoje eu sou uma mãe melhor para o meu filho? Como é que eu vou saber que eu sou uma profissional melhor para os meus clientes? O que vai me dar de evidência isso? Né? Qual é a questão sensorial ou aquilo que, para mim, vai fazer sentido para que eu diga assim, ok, eu estou sendo a profissional que eu quero ser? E como é que isso, de que jeito eu vou perceber isso? Isso é muito importante. Outra coisa é a gente perceber o fato de depender de alguém ou se vai depender só de mim, né? Então, opa, negócio aqui. Se vai depender de mim ou não, de quem que vai depender. Porque se a gente começa a elaborar sonhos baseado na dependência de outras pessoas, da visão de outras pessoas, é um risco muito grande, né? Porque pode ser que não aconteça. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é a seguinte: se eu não conseguir realizar aquilo que eu quero, onde isso vai me levar? Onde é que isso vai... onde é que isso vai me levar, né? Assim, se eu não conseguir realizar isso, o que de pior na minha vida pode acontecer? E isso é muito importante, assim, a gente se dar conta, né? Que eu amo fazer é a ressignificação em 6 passos. A ressignificação e ressignificação em 6 passos. A ressignificação por si só, que é baseada até na ideia, né, no conceito do Viktor Frankl, que foi um médico austríaco que viveu na Segunda Guerra em Auschwitz e que passou por coisas muito drásticas, muito terríveis dentro do campo de concentração. Ele começou a observar o que fazia com que pessoas desistissem praticamente da vida e outras pessoas lutassem pela vida. Ele começou a fazer essa observação. Por que algumas pessoas lutavam ali arraigadamente para sobreviver diante daquilo que estava acontecendo e outras pessoas não, acabavam desistindo da vida? E ele começou a conversar com essas pessoas, entrevistar essas pessoas, ele começou a ver que as pessoas que tinham garra pela vida, para sair dali vivas, elas tinham um propósito. Elas conseguiam vislumbrar algo lá na frente. No caso dele, o que ele conseguiu fazer foi: eu quero sair daqui e eu quero levar uma mensagem de positividade para as pessoas. Eu quero levar uma mensagem de que elas precisam encontrar o seu propósito na vida, que ele começou a perceber que quando as pessoas têm um propósito de vida grandioso, que realmente vale a pena ser vivido, elas conseguem ressignificar todas as dificuldades que elas passam. Porque faz parte do caminho, faz parte da caminhada. Ou seja, aí ele tem aquela frase, né? Que quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem
uma grande razão de viver, vai suportar qualquer dificuldade que tenha. Então, assim, é pelo porquê. O Simon Sinek, ele tem um livro, eu até vou colocar no chat aqui. Comece pelo porquê. Esse livro, ele é incrível. Ele é incrível, assim, do Sinek, né? Que a gente sempre tem que ter em mente o porquê, começando sempre pelo porquê. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Por que eu acordo cedo? Por que vale a pena lutar por tal coisa? Sempre pelo porquê. E eu acho que isso é legal porque ajuda a gente a construir os objetivos também, né? De ter uma clareza melhor sobre as coisas e de buscar assim, ok, eu estou fazendo isso, está difícil ou não está fácil, ok, mas ver os ganhos que se tem também. Né, uma coisa assim que eu não gosto quando as pessoas começam a reclamar, porque eu tenho, porque eu bati meu carro, porque o pneu do carro não sei o quê, porque eu tive uma despesa aqui na minha casa. Tu só tem despesa na casa porque tu tem casa. Tu só bateu o carro porque tu tem um carro, sabe? É uma visão assim, puxa vida, vende o carro se tu não quer mais bater o carro, sabe? O fato de se tu quer estar totalmente imune a totalmente assim, ó, eu quero estar fora do risco de bater o carro. O que eu tenho que fazer? Vender meu carro. Ou nunca pegar, deixar ele lá na garagem, nunca pegar o carro. Porque é insano a gente pensar assim, puxa vida, mas o cara que pratica atividade física, por exemplo, com intensidade, ele pode fazer uma lesão. Só tem uma forma de não fazer lesão. De não fazer nada. Só tem uma forma de não errar. É não fazer nada. Quando a gente não faz nada, a gente está garantindo que nada vai dar errado. Mas quem não se joga no risco, não vai, não mergulha de cabeça numa atitude de coragem, não vai realizar nada. Porque vai sempre ficar naquela bolha de proteção, evitando que as coisas aconteçam. Mas a melhor forma de evitar que as coisas aconteçam é não fazer nada. Porque a partir do momento que a gente decide entrar em ação, a gente está escolhendo também o risco, escolhendo o erro, né? E aí vem a importância assim, de ressignificar tudo aquilo que acontece na nossa vida. Ok, algo não está bom, eu aceito, eu percebo isso e agora eu vou para a estratégia. O que eu posso fazer para mudar? Qual é a estratégia que eu posso fazer para fazer algo diferente? Tu tira do outro, sabe? Tu tira do outro. Não, é aquela coisa assim, cara, tanto faz se tu mudar ou não, porque eu mudei aqui. É muito, muito, muito legal. Porque assim, o que o outro vai fazer agora? Não sei, mas não é nem é da minha conta, sabe? Porque eu tô tão bem agora, eu tô tão na minha, tô resolvida, que se o outro quiser mudar, ele muda, se ele não quiser e continuar assim, tá, é da conta dele, sabe? E para mim, a palavra que resume isso é liberdade. Para mim, a palavra que resume isso é liberdade. Eu não estar mais. Uma vez, olha só, eu trabalhei com a hipnose com um rapaz, imagina assim, é desafiador, né? O vizinho com um cachorro e o cara precisava estudar em casa, ele estava estudando para concurso. E aquele cachorro do vizinho latia o tempo inteiro. E ele estava com dificuldade de se concentrar. E aquela coisa, né? Quanto mais a gente tem dificuldade de se concentrar para alguma coisa, pior fica, vai gerando uma ansiedade absurda, surreal. E mais o cachorro latia, menos ele se concentrava, e mais o cachorro latia, menos ele se concentrava. O fato é que é o seguinte, ele já tinha conversado com o vizinho, não tinha dado jeito lá no cachorro, mas é o significado, até isso dá para a gente mudar. Ele mudou o significado que ele estava dando para o latido do cachorro. Porque assim, será que não existe alguém no mundo que estaria, né, que estivesse na mesma situação que ele e poderia não se importar com o latido do cachorro?
Sim. Porque, imagina assim, vamos pegar um universo de 1000 pessoas. Se tirasse o João lá, que digamos que seja o nome do meu cliente lá, tira o João, bota o Antônio, talvez o Antônio não se incomode, mas o cachorro é o mesmo, o mundo é o mesmo, é tudo igual, mas é só uma percepção. E isso, nossa, faz toda a diferença. E eu posso olhar para mim, e a gente tem o hábito de olhar para a nossa história como uma história de coitadinha. Aí, quando a gente olha, né, para a nossa história, ai meu Deus, mas coitadinha da. Ai meu Deus, olha só a minha história, né? Porque eu vim do interior, porque porque eu tive um relacionamento assim, porque meu pai não sei o quê, porque a minha mãe não sei o que lá, porque eu perdi dinheiro, porque a gente tem um hábito muito ruim de olhar para a nossa história com um olhar de autopiedade. E esse olhar de autopiedade, ele não ajuda em nada. Nada, nada, nada. E a gente tem o hábito de olhar para o vizinho e perceber que a história do vizinho é melhor que a minha. A grama do vizinho é mais verde. Mas simplesmente por algo que, na minha história, eu tô tão associada, eu que tô naquela turbulência, eu que tô naquela correria, eu que tô vivendo meus altos e baixos, eu que tô no furacão que tô. Então eu tô associada e eu não consigo ir para a metaposição e enxergar minha história de longe. Ah, do vizinho não, a história da Patrícia não, olha só a vida da Patrícia, olha só, é tudo lindo, é maravilhoso. A gente vê a vida nas redes sociais, né? É tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo impecável. Mas porque ali tem uma história de começo, meio e fim, ou pelo menos um começo e um meio. Eu tô assistindo a história da Patrícia. Puxa, eu conheço a Patrícia há 2 anos, então eu vi que ela era assim e agora ela tá assado. Eu vi que ela tinha isso e agora ela tem aquilo. Então, a história, quando a gente vê a história do outro de longe, fica mais claro porque a gente está vendo essa história de uma forma dissociada. Fica mais nítido. Ah, ela fez isso, daí ela fez aquilo e agora ela está assim. A nossa história ela não é clara desse jeito, porque a gente está sempre no meio do nosso próprio turbilhão. E não tem como eu me dissociar, tem como, né? Mas não é a prática do dia a dia. E quando a gente se dissocia, que é eu me comparar comigo mesmo, puxa vida, mas olha só que legal, a Milene de dezembro de 2020 tá assim, como é que era a Milene de 2019, de dezembro de 2019, há 1 ano atrás, ou a Milene de dezembro de 2018, há 2 anos atrás, quem eu era, o que eu fazia, as minhas crenças, né, o que eu pensava sobre mim e sobre o mundo. E a comparação a única comparação justa que a gente pode fazer é a gente com a gente mesmo. Não existe outra forma, né? Não tem outra forma da gente. E a gente vai olhar. Eu tô lendo o livro O Maestria, do Robert Greene, e no início do livro ele fala da vida do Leonardo da Vinci, que foi uma vida assim, gente do céu, uma coisa terrível, terrível, terrível. Ele estava literalmente num determinado momento da vida dele mendigando, antes dele ser todo, né, ele na verdade eu acho que ele só foi reconhecido mesmo. Obrigada, Rô. Esse livro aqui é muito legal, muito bom. Não sei se está na lista dos que eu acredito que sim, dos que eu recomendei. Ele é o autor das 48 leis do... Gente, esse livro, As 48 Leis do Poder, é uma coisa bizarra. Eu acho que a Rô mandou no grupo do Dominus. Eu acho que ela colocou lá. Eu vou colocar. Botou, né? Sim. Ela botou. É uma coisa assim maluca, né? Mas o mundo usa esses poderes contra nós, assim. E ele escreveu sobre isso, sobre esses poderes que a sociedade usa, né? Faz uso, que é justamente do poder, né? Como fazer para ter poder sobre outras pessoas.
eu coloco esse livro porque eu acho que a PNL traz justamente esse empoderamento para as pessoas. E quanto mais poder do bem, quanto mais assim uma capacidade de ação em favor do bem, em prol do bem, essa corrente, né, que a gente puder espalhar, que a gente puder levar para o mundo, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, né, cumprindo com a nossa missão, assim. Enfim, e ele passou por muitas necessidades, assim, muitos desafios, muita porta na cara, né? Tendo as portas sendo fechadas para ele pedindo realmente alimento. E depois, mesmo assim, mas ele nunca desistiu do sonho dele. Ele nunca desistiu de ser um grande realizador de coisas. E ele sempre foi atrás, independente do que o mundo dizia para ele, sabe? Então é bem legal essa parte aí do livro que conta um pouco da história do Leonardo da Vinci. Porque 95% das nossas crenças, elas são inconscientes. Então, imagina o seguinte, né? A gente tem uma consciência de uma pequena parte. Por quê? Porque quando a gente pensa, e todas nós aqui queremos coisas legais, boas, grandes e realizar coisas nas nossas vidas. E quando a gente pensa assim, puxa, eu tenho um sonho para realizar, eu quero realizar alguma coisa, logo em seguida já vem, ai meu Deus, mas é difícil isso. Ai, como não vai ser fácil. Este diálogo interno são as nossas crenças. Ai, mas como isso vai me dar trabalho, meu Deus do céu, não sei se eu vou ter dinheiro para fazer tal coisa, porque eu não sei se eu vou conseguir. Essas são as crenças que a gente tem, que são, na maioria dos casos, limitantes, que elas vão nos limitar. Então, assim, por isso que se fala muito, tem que ter um cuidado. Aí vem aquela questão das afirmações, né? Ah, eu sou uma pessoa abundante, eu sou uma pessoa que faço as coisas dar certo, eu sou uma pessoa que sou incrível, eu sou isso, eu sou aquilo, aquelas frases, né? O que eu acho em relação a essas questões, essas frases, assim, digamos que são antagônicas às crenças limitantes? Uma coisa é dizer assim, ah, eu não sei se eu tenho dinheiro. Ah, eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente para fazer. Aí, aquela coisa, ah, eu sou uma mulher rica. Tá, mas se a pessoa não é rica, essa frase vai entrar e não vai bater, sabe? Vai ficar assim, tá, mas isso aqui não tá, isso aqui tá soando falso, não é uma coisa verdadeira. Mas aí eu digo o seguinte, existem as afirmações intermediárias. O que são as afirmações intermediárias? São aquelas afirmações de eu sou capaz de encontrar recursos para realizar tudo aquilo que eu quero. Ou seja, eu posso ainda não ter todos os recursos que eu preciso, vamos dizer, financeiro, mas eu sou uma pessoa capaz de encontrar todos os recursos que eu preciso. Eu sou uma mulher que tenho capacidade total, plena, competência e força para executar aquilo que eu quiser. Ou seja, é não ir para aquele extremismo do tipo, eu sou foda, eu sou rica, eu sou milionária, eu sou não sei o quê. Tudo bem, a gente até pode amanhã falar isso, o importante, ou até pode hoje falar isso, mas desde que faça sentido. E muitas vezes essas afirmações elas não fazem sentido, sabe? De afirmações extremas. Afirmações extremas. Duas coisas que eu vou te dizer, né? E a primeira delas foi uma que me ajudou também, logo no meu início do meu processo de como treinadora, porque a minha escolha profissional no início foi, né? Já comentei que vocês sabem, a questão da gráfica, eu tive gráfica durante 18 anos, trabalhei na indústria gráfica 18 anos, nos últimos 7 eu era diretora industrial. Quando eu saí, eu tinha muito forte a identidade de dona de gráfica, de proprietária de uma indústria gráfica. Foi 1 ano e meio, assim, para começar o meu primeiro practitioner e começar depois a trabalhar no desenvolvimento humano. E foi uma coisa terrível, porque, assim, por exemplo,
bateu um bicho aqui. Eu sou... Hoje, quem são... Eu tenho muitas clientes que são psicólogas, que fazem os cursos de formação, terapeutas e psicólogos. E quando me dei conta disso, gente, meu Deus do céu, sabe? Eu tenho realmente alguma coisa boa para acrescentar. Imagina, se chega ao ponto de um... Porque o meu concorrente, né? Entre as... Quem é minha concorrência hoje? Psicólogos, né? E eu não sou graduada em psicologia. Eu comecei a perceber que eu dava resultado para Maria, para o João, eu ajudava o Antônio, a Joaninha tinha uma mudança de vida, o outro conseguiu mudar de carreira, a outra mudou a percepção dela em relação à vida toda dela, a outra curou a ansiedade, a outra conseguiu fechar o negócio, a outra conseguiu casar, a outra conseguiu se divorciar. E eu comecei a pegar essas evidências e digo, puxa vida, dane-se a psicologia, eu não preciso ser psicóloga. Com o estudo que eu tenho, com a PNL, com todas as formações que eu tenho, eu estou conseguindo ajudar as pessoas, então eu não vou precisar fazer a psicologia. E aí a pergunta é, o que a Elisângela precisa de evidência, de provas para que tu entenda, eu sou uma boa profissional. Tem uma frase, eu não me lembro quando é que foi que eu ouvi, onde é que foi que eu ouvi, que eu disse assim, ó, que diz o seguinte, quando o mundo inteiro acreditou em mim, não me restava mais nada a não ser eu mesma acreditar em mim. A gente compra crenças negativas das pessoas, né? Aquela coisa do dinheiro não dá em árvore, sei lá, tem tanta tralharada que o mundo fala, né? É difícil ganhar dinheiro, tem tanta coisa que a gente ouve que é uma bobagem. Por que a gente não pode validar aquelas coisas, as visões positivas que as pessoas têm da gente, sabe? Olha que força. Me chamou a atenção tu dizer assim, ó, porque é interessante porque o meu marido me dá muita força. A Amy Cuddy, que é uma professora de Harvard, ela tinha uma autoconfiança muito baixa para dar aula em Harvard. E o sonho dela era dar aula em Harvard. E ela é aquela coisa assim do tipo, puxa vida, não sei se algum dia eu vou conseguir, porque é extremamente competitivo, porque todo mundo quer entrar lá e tal. Mas ela queria muito. E ela comentou com alguém, eu não sei com quem, que ela disse que na entrevista que ela iria fazer de conta que ela era a pessoa mais confiante do mundo e que ela merecia aquele lugar. E ela foi assim, e aí ela tem a teoria... O vídeo dela é um dos mais assistidos do YouTube, do TED, e ela foi a criadora aquela da posição de super-herói, que tu fica 2 minutos assim, sabe? Tu fica 2 minutos na posição de super-herói, e ela provou isso, ela fez estudos a respeito disso, que a partir do momento que a pessoa fica 2 minutos naquela posição de super-herói, ela começa a entender que ela tem aquela capacidade ali. E ela disse assim, não importa, ela tem uma frase que ela diz o seguinte, finja ser a pessoa que você quer ser até conseguir ser. Olha que coisa paradoxa isso, né? Mas assim, vendo pelo lado positivo disso, né? Finja ser a pessoa competente até fazer com que você se sinta competente. Então é aquela coisa assim, vamos acreditar que o Ricardo agora tem razão. Finge que tu acredita que tu é competente e age, né? E aí vem toda a questão da fisiologia, agir de forma competente, ser de forma competente, falar como se tu fosse a pessoa mais competente do mundo. Sabe aquela coisa assim, como é que uma pessoa competente toma água? Como é que uma pessoa competente conversa com as pessoas? Como é que uma pessoa competente faz reunião? Como é que uma pessoa competente vai dormir? Como é que uma pessoa competente... O que um ser humano coberto de competência que tu precisa ter faz, age, fala, se comporta. E daí tu começa a agir assim. Que vocês façam as melhores escolhas e escolham o estado emocional que quiserem escolher ter. Condições para isso. Saber fazer isso, vocês sabem. E está nas mãos de vocês.